Hoje as redes sociais estão em polvorosa por causa Solange, da indenização que o procurador, ex-procurador, né, Deltan Dallagnol, da Lava Jato, foi condenado a pagar ao ex-presidente Lula pela exposição do Lula naquele PowerPoint lá que está aí a cena da palestra do Deltan Dallagnol. Ele foi condenado por esse PowerPoint aí que ele usou numa palestra mostrando as acusações contra o ex-presidente Lula. Ele foi condenado a pagar R$75 mil pelo Superior Tribunal de Justiça, mas com correção já dá 225, é uma facada, né, Solange? Aquela palestra que ele deu, aquela imagem que a gente mostrou aí, ele estava tentando explicar que tudo aquilo levava a uma mesma pessoa, que era o Lula no caso. O que é ruim disso, Paula, é que tira o foco dos crimes que aconteceram. Então, parece que fazem propaganda agora dizendo que não teve crime, que as pessoas são inocentes, e não é assim. Então, quando a gente foca nisso, numa palestra que ele deu, né, e por isso está sendo condenado, e os crimes que aconteceram? A Lava Jato fez um mega trabalho, um belíssimo trabalho, mas desviam o foco pelos abusos que realmente aconteceram. E os crimes vão ficar impunes? O que a Solange toca lembra um ditado que diz que o crime não compensa. Nesse caso, até agora, até esse momento, o crime compensou, não é, Renata? Porque além de não responder pelos crimes em função de irregularidades processuais, né, que anularam as condenações do Lula, ele ainda vai receber uma indenização de R$225 mil. Na realidade, né, o que aconteceu, na minha visão, com a Lava Jato, a gente tem que ter muito cuidado nessa análise, porque condenações como essas, elas acabam restringindo um pouco os poderes de investigação do Ministério Público e a própria atuação do Ministério Público, que fica coagido a ter ali na sua conduta sempre uma conduta um pouco mais restrita para evitar esse tipo de coisa. Eu tenho uma opinião pessoal em relação à Lava Jato, que eu acho que realmente se excedeu e se excedeu demais, sem tirar o valor de todo o trabalho feito, relevantíssimo para o nosso país, que restituiu milhões aos cofres públicos desviados. Bilhões, né? Foram bilhões, né? Desviados, mas, infelizmente, em algumas situações, tanto o Ministério Público, representado ali no caso pelo Deltan, assim como pelo Judiciário, o juiz Moro, né? Houve ali um certo desvio, creio eu, de conduta, se colocou assim, talvez, a satisfação pessoal, todo esse contexto de show que se deu para a Lava Jato. Então, se desviou um pouco da necessária prisão, investigação, denúncia dos acusados para um verdadeiro show nacional, que eu acho que os egos falaram ali mais alto. E esses vários desvios ocorridos durante o processo, infelizmente previstos na nossa legislação, são nulidades processuais e também precisam ser combatidos. Então, tanto aquele que acusa como aquele que julga está estritamente obrigado a observar as leis, o processo penal, a Constituição Federal. Então, realmente houve alguns abusos. Nesse caso específico, me parece que era uma explanação acerca dos termos da denúncia. Eu não vejo esse excesso pelo qual ele foi condenado. Acho também que isso é um mau exemplo, inclusive porque, se fosse assim, a própria imprensa, ela divulga muitas vezes com esse tipo de explanação em forma de desenhos, em forma de figuras, várias denúncias acontecidas no correr de muitos processos. Então, a gente precisa ter muito cuidado para avaliar isso. Agora, o procurador da República, no caso o representante do Ministério Público, vai ter mais ainda os recursos necessários, tanto o próprio tribunal, depois Supremo Tribunal Federal, e acredito que ele consiga, de alguma forma, ou pelo menos reverter o julgado, ou até diminuir essa indenização, porque ela realmente é um mau exemplo para aqueles que combatem, que querem combater o crime. O efeito do quadro geral aí dos malfeitos do Lula, dos crimes, dos desvios
e da nulidade dos processos e agora indenização, é muito ruim, né? Esse quadro geral, a Renata tem razão, é realmente muito ruim. Parece que desmente o ditado e faz crer que o crime compensa. Inclusive, porque o Lula é candidato e é primeiro lugar nas pesquisas, né? Com tudo isso, com todas essas acusações que foram provadas contra ele e depois os processos foram anulados.